Se eu saísse 5 horas, eu não chegava para treinar. Por quê? Eu passava na casa de um dos melhores amigos meus, um irmão meu, que é o Ziad Moraes, o Rogério de Moraes. Eu passava na casa do Ziad, acordava ele 10 para 5. A gente ia treinar na companhia do Shopping Morumbi, que abria às 5. Ele me treinava das 5 às 6. Às 6 eu já saía voando pro consultório. A Roberta, ela tinha construído o consultório com um banheiro com chuveiro. Por quê? Ele. Porque aí eu tomava banho já no consultório. 7 horas da manhã eu tava atendendo. E eu atendia até 10 horas. Sim. Tranquilamente, de segunda a sexta. Das 7 às 10. E era isso. A vida era isso. Então, já foi isso. E aí, como a gente chegou nessa história? Eu mudei minha vida para acordar mais tarde, porque eu senti que eu envelheci muito nos últimos 4, 5 anos. Eu senti que pesou. Né? Não dormir, né? É bem prejudicial. Geneticamente é isso? Não sei se é geneticamente a palavra. Metabolicamente, essa restrição de sono é muito perigosa. Te envelhece, é como se... Te adoece, na verdade. Traz risco cardiovascular, traz risco de rebaixamento de tireoide, tem uma série de questões envolvidas que é igual um trabalhador noturno, né? Que faz o ciclo circadiano invertido. E ele chegou a um ponto, assim, de estar há 7, 8 anos dormindo 4 horas e meia, 5 horas e meia por noite. Eu falei pra ele, não tem como ele aguentar por muito tempo. Quando a gente é jovem, a gente faz. Aguenta, né? Não que você não seja jovem, meu amor. Você será eternamente jovem, deixa isso claro. Mas assim, com o tempo, né? Fica mais difícil. Foi ficando muito insustentável. E aí até a mudança que a gente fez de estar próximo do consultório foi por conta disso. Ele poder dormir um pouco mais e treinar um pouco mais tarde, treinar próximo da... Não, e eu tentei para fazer as minhas coisas devagar, porque eu cheguei num ponto, Rô, que eu perdi o tesão de fazer as coisas. Para mim era trabalho, eu tava com estresse por aqui, eu ficava engolindo o refluxo de nervoso de fazer as coisas, porque eu não conseguia. Imagina, treinar para mim é minha meditação. Quando eu tô fazendo força, eu faço tanta força que eu não consigo pensar em nada. Então, realmente, eu zero o que está na minha cabeça naquele momento. E como é uma coisa extremamente desgastante, o meu dia já começa pesado. Então, o que vem depois vem fácil. Entendi. Né? Agora, o que me motivou também isso, né, de repente, eu tive que me confrontar com o efeito dessa falta de sono crônico. Eu levei a Roberta para jantar e, cara, acho que foi a coisa que eu mais assustei na minha vida. Eu estava todo feliz, né, porque eu estava levando a Clara e a Beta para jantar. A Duda queria ficar em casa. Eu não lembro, acho que ela tinha compromisso. Algum compromisso dela. E aí ela não quis ir com a gente. Aí falei, tudo bem. E eu fui levar a Beta a jantar num restaurante que é um restaurante da minha infância, né? Que é o Lelis, que fica lá na Campinas. Aí eu tava descendo a Joaquim Jane de Lima e, cara, eu tive um flash, eu tive um jamais vi, né? Déjà vu, sabe o que é? Jamais vi? Não. O jamais vi é o contrário do... Eu achei que você tinha errado. Eu não vou corrigir, né? Então, o jamais vi é o contrário do déjà vu. Déjà vu é o já visto. Né? O jamais vi, jamais visto. Eles são erros de configuração do que é a posição da memória. Entendi. A memória, ela acontece de forma cronológica e progressiva. O que é o déjà vu? Né? Eu já vi. É uma coisa que se colocou à frente, mas que no seu hipocampo você colocou atrás. Então, Entendi. nossa, eu já estive aqui. O já me vi é o contrário. Você apaga uma memória recente. Você fala, onde eu tô? E eu tava descendo a Jequinha. E aí eu comecei a achar engraçado. Por quê? Porque eu tava dirigindo o carro e eu falei assim, nossa, que legal. Eu comecei a analisar. Eu tive um erro de encadeamento da memória. Meu hipocampo deve estar fraco. Acho que eu tô cansado, né? E até aí tudo bem. Aí eu vou te falar aquilo que eu lembro, porque realmente minha memória, aquela noite queimou. Eu lembro que a gente desceu do carro, eu sentei na mesa e eu fiz o pedido. E eu chamei o garçom e eu fiz o pedido de novo. E a Roberta olhou e falou assim, você já fez o pedido. O quê? Sim. Vilela, eu segurei na mesa aqui assim, e eu senti o meu coração... Eu não tinha feito... Pra mim, eu nem tava ali. Caramba. Eu acordei, eu tava ali, e eu chamei o garçom e fiz o pedido como se nada tivesse acontecido. Que doido. E quando eu coloquei a mão na mesa, assim, e ela falou pra mim que eu tinha feito o pedido, eu não duvido da minha mulher, nada, né? Eu entendi que tinha alguma coisa muito errada. Teria porque também, né? Eu brincar com isso. Meu coração, ele disparou, veio no pescoço. Eu falei assim, tá acontecendo uma coisa muito séria. E aí eu senti um raio na minha cabeça que foi até a minha mão. Eu falei, pronto, ou tô tendo um AVC, ou tô tendo um HSA, uma hemorragia subaracnoide. Esse é o mal de ser médico. Você já começa a pensar no fim do processo e na pior coisa. Cara, se eu tô tendo um HSA, um AVC, eu sei lá, eu tenho pra viver o quê? 5 minutos, 10 minutos? Eu lembro que eu olhei pra Roberto e falei assim, me tira daqui agora, me leva pro hospital. A gente saiu, foi pro Sírio, e eu ficava tentando de qualquer jeito, eu não tinha lucidez. Eu não tinha... Minha memória, ela ligava, desligava. Era como se eu fosse, sem sacanagem, sabe a Dory do Procurando Nemo? É como se eu estivesse ali. Eu tinha 10 segundos de memória.
E aí eu tentava... E eu não sabia onde eu estava e o que estava acontecendo. E eu tava... Você... Não, eu entrei em desespero. Eu entrei no carro e dirigi, em 3 minutos eu estava no sítio. E eu ficava imaginando... E tentando acalmar a Clara, porque a Clara entrou em desespero, porque ela nunca viu o pai em uma situação... Imagina. Ela nunca viu. E aí foi bem no complexo. Sírio eu cheguei, né? Falei, olha, eu sou médico da casa, eu acho que eu tô tendo um AVC, eu preciso que você me chame o pessoal da urgência da neurologia. Cheguei, o neurologista Alexandre, né? Uma graça. Me atendeu na hora e eu olhei para ele e falei, Alexandre, ó, eu não sei o que tá acontecendo, eu tô morrendo de medo de estar tendo um AVC ou de estar tendo ou ser uma manifestação de um tumor. Que eram as coisas que me assustavam. Ou uma coisa que fosse acabar a minha vida ali nos próximos minutos e eu não ter tempo de falar nada para minha família. E eu vi a Roberta e a Clara parada ali. E a outra coisa, cara, você tem um tumor cerebral que te coloca nessa situação indefinidamente. E aí? E minha Poderia família? Ser um tumor também? É um sintoma neurológico. O Paulo, ele então tentou ir buscando todos, Tá. e também assustado do jeito que ele estava, ele foi buscando todos os sintomas neurológicos que poderiam... E a gente procura numa sequência, né? É uma sequência que eu ensino os alunos meus, né? Que é o Midnight, né? M, metabólico, I, infeccioso, D, degenerativo, N, neoplásico, I, de novo, de inflamatório, e o T, de traumático, né? Aí você adiciona vascular, né, no final e neurológico. Então, a gente sempre segue essa regrinha mnemônica, Midnight. Né? E aí eu sentei com o Alexandre e falei, Alexandre, eu tô tentando pensar, tá muito difícil, eu não sei se... Eu vou te falar a verdade, eu tô com medo de ser um AVC e a coisa tá desagregando e eu tô com medo de ser um tumor. Aí ele pegou, me examinou, passou toda a propedêutica, você sabe que eu tô fazendo isso, eu tô fazendo isso por causa disso, com muita calma, me acalmou, né? E aí chegou a hora de fazer a tomografia, né? E aí eu falei, cara, é agora a hora da verdade. Agora vai aparecer. E ele falou pra mim, você não tem AVC, isso daí não é AVC, isso daí fica descansado, mas a gente vai ter que fazer uma tomo. Eu mal lembro da tomo, eu lembro de estar indo e com medo. Mas eles deram uma medicação pra você acalmar, porque você ele tava muito ansioso. Deve ser isso. Cara, e eu tava... Porque assim, eu me dividia entre o que tava acontecendo comigo e a resposta que eu tinha que dar pra minha família. E cara, sei lá, se você... Imagina que você tá seguindo sua situação, você tem 5 minutos pra viver... O que você vai falar pra tua filha de 10 anos que tá olhando você do canto da sala? Pra falar de rotina, não. A gente entrou num lugar... Mas é a vida. Eu tô me colocando na situação. Porque a gente tipo, acha que a vida... 5 minutos, chamam o Noah e a Mari, o que eu vou falar? Exato. E aí? Eu tenho que passar algum ensinamento, eu tenho que só me despedir. O que eu faço? Nossa. Então minha ansiedade explodia, porque eu queria saber o que tá acontecendo, eu tava tentando fazer um diagnóstico ali. Cabeça? Tipo, chama elas aqui. Ele não conseguia, mas ele não conseguia juntar. Só passava as ideias e não... Exatamente, porque eu não conseguia concatenar e tornar numa ação. Entendi. Então eu pensava essas coisas e tentava transformar aquilo numa coisa. Bom, fiz a CT, limpa. Nada. Aí o Alexandre vira para mim e fala, Paulo, não é metabólico, não é infeccioso, não é traumático, não é neoplásico. Me conta dessa semana, como é que foi seu sono? Aí eu parei e falei, e aí ele tinha me dado uma medicação mais forte, aí começou a parar de fazer os... Eu sabia que podia ser tão grave o sono causar esse tipo de coisa, eu não imaginava. É importantíssimo para reparação de memória. Tipo de coisa, sim. E assim, de apagar nossa. Não, e eu sou o cara que, na época da residência, a Roberta viveu comigo isso. Eu dava 4 plantões por semana, às vezes eu dormia 3 noites. Por isso que você não levou isso em conta, né? Falou, nem contei, eu falei, eu dava 4 plantões por semana. Você acha que é sono? Eu dormia 3 vezes por semana? Isso daí pra mim é tranquilo. Mas não dá pra levar isso por muito tempo, né? Por isso que a residência tem um fim, ela tem um prazo pra acabar. Eu vivi na residência. Ninguém aguenta, não sobra médico pra cuidar das pessoas. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei... aí eu falei assim, Alexandre, eu dormi 2 horas por noite. E essa última noite eu não consegui dormir. Eu fiquei trabalhando e aí quando deu 7 horas da noite eu peguei minhas meninas e fui levar elas pra jantar. Aí ele falou, Paulo, você podia ter morrido, só isso que podia ter acontecido. Se você tivesse estado dirigindo o carro, você podia sofrer um acidente, você podia causar um acidente, né? E aí ele me medicou e ele falou assim, essa noite você vai dormir. E eu lembro que a Roberta me levou pra casa e a sensação, cara, de você... Sono?
Nesse caminho, indo pro restaurante, não deu aquele sono profundo? Não tinha. Eu acho que eu nunca tive essa resposta de ter o sono, sabe? Para mim é uma coisa complicada, porque meu pai tem problema de sono, meu avô tinha problema de sono, e parece que eu herdei deles, e eu realmente não me cuidei, né? Mesmo porque... quando você faz muito exercício, tá muito cansado? O exercício me ajuda no sono. Tá. Porque... Mas o que estava acontecendo? Eu estava dormindo tão pouco, meu exercício estava fraco. Entendi. Ou seja, eu não atingi um limiar que esse sono ele pudesse fazer alguma coisa. E aí a Roberta, né, é aquela magnanimidade da pessoa que está com você de fato, né? Ela veio, pôs a Clarinha no meu colo, né? Eu tava todo monitorado, fio pra todo lado. Já no quarto? Pra acalmar a Clara. Não, eu só fiquei no pronto-socorro. Não deu tempo. Eu tive alta do pronto-socorro. A Roberta quis me tirar de lá e me levar pra casa, que foi a melhor coisa. Eu tava com 2 problemas. Ele naquela situação achando que ele ia morrer e a Clara achando que ele ia morrer. Porra. E eu tava, sabe? E eu com medo de qualquer coisa dessas acontecer, né? E ela te fazendo perguntas, né? Exato. E aí quando eu fui conversar com o médico, eu pus ela deitada nele e eu fui conversar com o médico. Falei, ele tem alguma coisa grave? Ele tem que ficar no hospital? Aí ele falou, não. Ele provavelmente tá num burnout absurdo, ele teve uma crise de ausência, né? Ele teve um lapso de memória e ele precisa descansar. Aí eu falei, então eu preciso tirar ele daqui, quanto antes. Ele está medicado? Ele falou, está medicado. Eu falei, me dá todos os exames que eu tenho que fazer para investigar tudo que possa ser ou que não pode ser visto aqui nesse primeiro momento, né? O médico foi incrível que recebeu a gente lá. Ele deu todos esses exames. E aí eu falei, o papai tá indo para casa com a gente, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Fui acalmando ele, porque ele não acreditava que estava tudo bem. Imagina depois de sentir todas essas... Por mais que um médico dissesse para ele, você não tem nada no cérebro, você não teve um AVC. No meio do caminho deu alguma coisa. Exato. Ele não relaxava. A gente voltou no carro, eu já tava mais calmo. Sim. A Roberta, ela tem ela sabe que ela tem um tom de voz, ela sabe o que ela recobra numa hora de estresse dessa. Aí eu lembro que a gente chegou no quarto, eu deitei na cama, ela deitou no pé da cama e eu olhei pra ela assim e eu falei assim, eu acho que eu vou dormir. E assim, é uma sensação muito maluca, porque como você não tem memória, a memória ela não consolida, você não sabe de passagem de tempo, você perde completamente a noção. Pra mim foram horas, e era o quê? 9h30 da noite? 9h30 da noite. O quê? Tudo isso aconteceu em 1 hora. Isso aconteceu em 1 hora. Pra mim foram horas e horas. De madrugada eles estavam voltando, então isso foi muito rápido. Tudo isso aconteceu em 1 hora. 1 hora. E pra mim foram horas e horas. Pra mim foi a noite inteira. Aí eu acordei no outro dia, 7 da manhã. Parecia um Munhá, sabe? Nossa, o que aconteceu? Renasceu, né? E aí, pra tirar toda essa imagem ruim, tudo se ficou. Aí eu peguei, a gente foi, nós 4, peguei a Duda e a gente foi almoçar no restaurante pra tirar esse mal-estar. Tanto das meninas, né? Meninas. Roberta, Duda e Clara, né? Quanto meu também, pra falar, não, tá tudo bem. E aí, né, isso daí culminou naquilo que é a minha programação com a Roberta, que ela falou, cara, você vai dormir, a gente vai... De qualquer jeito. Porque eu falava sobre isso, Vilela, por muito tempo. O Paulo, não é que ele estava fazendo isso nesse momento já, existia um momento da residência que era por necessidade, né? Criando ali a profissão, batalhando pela profissão. Mas chegou num momento que aquilo virou algo mecânico. Se alguém pedisse para encaixar, encaixa. Tem mais um paciente, então pode colocar. E ele foi perdendo, ele não falava nenhum não. E ele foi perdendo a mão do quanto o não para o outro é importante para ser um sim para mim, para eu dormir, para eu comer, para eu... E ele atendia, assim, 12 horas dentro do consultório, como se ele estivesse num plantão da residência, sabe? Que você pega ali 12 horas e vai... E só eu falei, que o nosso trabalho gera um backlog, né? Gera um backlog. Você tem que trabalhar depois que o trabalho acaba. O paciente vai embora, é aí que o trabalho começa. Exato, porque você tem muita coisa administrativa para fazer, você vai responder outros pacientes que passaram no dia anterior, você vai dar retorno de exames, enfim. E ele começou a entrar nesse espiral e eu falei, não tem como você viver assim. E não tem necessidade. Isso, né? Exato, não havia mais uma necessidade financeira dele viver assim. Eu falei, você não precisa fazer isso. E ele falava, eu não consigo, eu não sei como tirar a mão. E aí eu falei, depois desse dia, eu falei, você entendeu que não adianta nada trabalhar tanto ou, né, fazer tanto se você não puder fazer isso por muito tempo. É verdade. Se for algo que você faz de uma forma concentrada, aguda, em pico, mas que vai acabar rápido porque ninguém aguenta, ninguém sustenta esse tipo de rotina. E mais, né, você acaba perdendo as coisas pelas quais você trabalhou para ter.
né? A construção da sua família, o passeio com a sua família. E aí eu falei para ele, você precisa fazer isso, você precisa tirar um pouco o pé do freio. Você vai continuar fazendo tudo que você gosta, você vai continuar atendendo, você vai continuar. Mas você precisa reduzir cargas de trabalho, né? Administrar, eu consigo administrar muita coisa para ele, né? Do consultório, tirar da responsabilidade dele muito tempo administrativo e burocrático. Ele não precisa fazer nada disso. Mas era difícil, porque eu falava assim, não, então eu vou fazer isso para você. Ele punha outro paciente. Então eu vou fazer, ele punha outro paciente. E aquilo não tinha fim. Porque eu não conseguia falar não. E aí a Roberta sentou comigo nesse momento, ela falou para mim, cada sim para outra pessoa é um não para mim. Para mim, para Clara, para Duda, para ele. Isso faz diferença colocar nessa perspectiva, né? Aí você fala, eu não tinha pensado nesse aspecto, né? Porque na teoria você está fazendo para todo mundo. Sim. Eu estou fazendo isso para ter mais dinheiro, para conseguir não sei o quê. E aí quando a pessoa fala, não, é ao contrário. Você está tirando. Porque o mais valioso é o tempo nosso hoje em dia. Tem nada mais valioso. A vida, né? A gente tem que trabalhar para poder viver e não viver para só trabalhar, né? E isso é muito difícil, porque a gente ama o que a gente faz. Então é difícil também porque a gente não está ali, nossa, que sacrifício, a gente está aqui trabalhando. A gente ama o que a gente faz. Só que a gente tem que dosar, porque o corpo tem necessidades fisiológicas, né? O tempo de sono, o tempo de treino. E como o treino para ele era essencial até para ele aguentar o dia, então ele tirava do sono. Entendi. Ele não abria mão do treino, ele não abria mão do treino, mas ele... Aí... Porque o treino dava uma compensada. Ele me entregava uma quantidade de noradrenalina, de endorfina, que me fazia suportar. Só que aí ele já não é mais um treino para desempenho. Ele é um treino para sustentar a minha cabeça só. O meu físico, eu tava perdendo força, eu tava me machucando, eu tava tendo lesão atrás de lesão. Pô, nunca tive tanta lesão assim. É o corpo dando mostrando sinais, sintoma que você tá numa situação muito ruim, né? E eu reavaliei toda a minha vida em um episódio, falei, deu, né? Me arrependo de não ter feito isso antes, perdão. Não. Mas isso foi quanto tempo dessa vida? Meses ou anos? Faz um ano. Faz um ano que... Não. Quanto tempo você ficou nessa... 10 anos. 10 anos? 10 anos. É muito tempo. Porque foram 4 anos de residência e aí mais 6 anos que ele não tirava a mão. E ele falava assim, o que você quer de aniversário? O que você quer de Natal? O que você quer de Dia dos Namorados? O que você quer de casamento? Eu falava, eu quero você jantando com a gente. Tá vendo? Faz 10 anos que eu falo só isso. Eu não quero nada, eu não preciso de nada. Eu quero você jantando com a gente. E assim, eu sabia que ia ser assim. Sempre soube, porque eu sabia o quanto ele amava trabalhar, eu sei como é a vida de um médico, eu sei que ele está o tempo inteiro à disposição dos pacientes, que o telefone vai tocar e ele vai atender. E eu sempre, eu lido com isso de uma forma... Eu nunca liguei para o meu marido durante o expediente de trabalho dele. A gente estava aqui brincando da Roberta. Mas quantas vezes na vida eu nunca liguei? Nunca me chamou. Eu nunca chamei. Eu não faço, eu sei que esse é o dom dele, a missão dele, a paixão dele sempre foi o sonho e ele tem que exercer. Mas... ele tem que exercer da melhor forma possível, com a maior intensidade possível, até que isso não tire dele a própria vida. Né? E é muito difícil para quem cuida dos outros achar esse ponto. Achar esse momento de falar, opa, peraí, aí não dá. E aí eu comecei a trazer para ele, eu falei, não adianta a gente encaixar todo mundo que quer passar com a gente, de repente, no consultório, se a gente não conseguir fazer isso com qualidade, se a gente não estiver lá por inteiro, se a gente não estiver bem, se a gente não for feliz, né? Quando você está feliz, você acorda, você faz as coisas de uma forma melhor, mais feliz. E ele começou a perder a mão ali até que ponto eu realmente estou me prejudicando. E o Paulo, ele é muito forte, no sentido de resiliente. Então ele falava, não, tá horrível, né? Eu não tô dormindo, eu não tenho mais memória, mas eu consigo mais um dia, eu consigo atender mais um. Mais uma semana. E ele vai esticando esse chiclete, até o chiclete realmente estourar. E aí, quando isso aconteceu, foi que eu falei, você percebe como não dá pra você fazer isso com você? Pra cuidar dos outros, você tem que estar bem. Mas você chegou a dormir quantas horas por dia? Ele chegou a não dormir. O quê? Ele chegou assim, a passar, bater 1 hora de sono e sair. Aí já acorda, treina, faz tudo. Tudo. Quem conta uma história dessa é o Eduardo Correia, né? Uma vez ele veio para São Paulo pra gente operar ele. Sim. Né? E a gente operou, né? E eu levei ele para casa, porque a gente é amigo mais de 10 anos já, né, amor? Uhum. E eu levei ele para casa pra gente cuidar dele lá. Nunca cozinhei tanto na minha vida, né, Edu? Ele come a cada 2 horas, né? Eu cozinhei o dia inteiro para aquele homem, não tinha fim. E aí ele contou essa história até recentemente, né? Que engraçado, eu nem
Eu nem imaginei que ele fosse perceber, né? Porque ele fala que ele foi sentar na sala, né? Que ele foi descansar um pouco. E eu sentei com ele e comecei a trabalhar na mesa. E aí ele fala, eu perguntei o que ele estava fazendo, o que eu estava fazendo, né? E ele falou, e eu respondi para ele, eu tô montando uma aula, eu tenho que dar uma aula amanhã. Aí ele fala que ele acordou de madrugada, olhou, eu estava sentado lá, e que quando ele acordou de manhã, eu já tinha saído, tomado banho e ido dar aula. Porque não era só o consultório. O Paulo, ele não falava não para nada. Então as pessoas falavam, pô, você não quer abrir nosso curso? Vou, claro. Bom. Você não quer dar uma aula aqui? Porque os alunos te dão. Eu vou. E ele dizia todos os sims, né? E é louvável, óbvio. Ele quer, de certa forma, devolver o carinho que as pessoas têm por ele. Mas ele tem que estar vivo para continuar fazendo isso. Então a dose é muito importante. Aí chegou nesse momento que... E não foi... Foi uma decisão dele mesmo. A hora que ele assustou, ele falou, eu estou fazendo algo muito errado. E... É muito difícil isso na área da saúde, porque a gente fala isso pro nosso paciente. Como que você quer, cara? Ainda fala, às vezes, com toda a autoridade do mundo. Como que você quer ganhar massa se você não está dormindo direito? Aí eu comecei a replicar essas frases para ele. Eu falei, como você quer ganhar massa se você não está dormindo direito? Como você quer ter performance se você não está dormindo direito, né? E aí ele falou, não, então a gente vai mudar isso aí. Então hoje a rotina dele é bem mais tranquila. Ele acorda entre 6 e 7, ele treina tranquilo, ele não precisa mais sair correndo. Então a gente colocou, ele nunca sai cedo do consultório, eu já estou acostumada, isso não vai acontecer nunca. Mas vamos lá, acordou às 6, você treina... Aí eu acordo às 6, 7 horas eu abro a live, o BNTC, às 8 eu paro de responder pergunta, desço para fazer musculação, eu faço musculação mais ou menos 1h30, então eu subo mais ou menos umas 9h30, aí eu como alguma coisa, que normalmente é a dona Helena terminando de fazer o almoço, eu como o almoço de manhã. Ele almoça às 9h30. Nossa. Ele almoça o almoço das crianças para testar, para ver se está gostoso. Nossa, tá uma delícia. Cara, feijão quentinho às 9h30 da manhã ele com arroz e bife. Ele adora comida. Maravilhoso. Mas assim. O cara já tá desde as 6 acordado, treinou pra caramba. É o nosso 2 horas da tarde. Exato. Aí... 11 horas eu tomo banho, me troco, vou pro consultório, 11 horas eu começo a atender o primeiro paciente, eu termino de atender o último paciente umas 8. E aí, é que às vezes tem alguma coisa que me prende no consultório, uma mensagem no paciente, alguma coisa assim. Todo dia. Às vezes, é todo dia. Às vezes ele consegue sair assim que acaba o paciente, mas normalmente ou ele está montando uma aula, ou ele está dando uma aula. O que tudo bem, mas pelo menos ele já dormiu, ele já fez pelo menos 4 refeições, ele já está melhor. Você almoça, você janta lá mesmo no eu como marmita, né? Lá no consultório. Eu levo minhas marmitas. E a última, teoricamente, eu como em casa. É que aí teve uns dias que eu aproveitei. A última é... Peraí. 11, 14, 17, 20 10, e se eu tiver acordado 10h30, 11. Entendi. Que quando, por exemplo, eu vou buscar a Duda, que é uma coisa que eu descobri que é muito legal. Ele adora, porque a Duda